Sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez neste episódio do programa Sabedoria para Viver Bem. E você que já tem nos acompanhado, tem assistido este programa, cada episódio nós temos tido um crescimento maravilhoso, porque aquilo que nós alcançamos na Palavra de Deus, os princípios eternos de sabedoria, tem nos conduzido, tem nos trazido um grande aprendizado, bênçãos de Deus nas nossas vidas e certamente experiências vividas por cada um das nossas audiências que tem nos acompanhado, tem usufruído desses benefícios de cada episódio onde nós temos aprendido muito com tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. A Bíblia é um manancial, é uma fonte inesgotável de sabedoria eterna que o Senhor deixou para cada um de nós, aplicável a todas as nossas áreas das nossas vidas. Então, não perca nenhum episódio, lembre de comentar, curtir, compartilhar, envie para os seus amigos, seus familiares, as pessoas que você ama, porque aqui é só benefícios de bênçãos de Deus para cada um de nós. Sejam-se então todos bem-vindos mais uma vez. E hoje nós vamos iniciar este programa falando de um tema que se aplica em detalhes na vida do ser humano, que é saber ouvir. E o tema deste episódio é ouvir conselhos. E não é diferente dos demais episódios, temos aqui a presença do nosso pastor João Carlos, sempre conosco. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Wallace, e quero saudar todos os nossos irmãos e todos aqueles que estão participando conosco do programa. Lembrando sempre, que a Bíblia é assim como você tem um pomar, onde você pode colher diversos frutos diferentes, você quer um fruto mais doce, um fruto mais pro azedo, assim também a Bíblia é como se fosse um grande pomar de sabedoria, onde a gente pode colher todos os dias, para qual seja o âmbito da nossa vida que precisarmos, a Bíblia nos ensina sobre sabedoria. E nós temos tirado isso ao longo desse programa, cada episódio mostrando onde a sabedoria entra no nosso dia a dia, que vale muito a pena aplicar. Aplicável de forma inesgotável, né, pastor? É algo realmente maravilhoso. E nesse tema de hoje, ouvir conselhos. Eu já separei aqui um texto para a nossa audiência que está registrado em Provérbios, capítulo 19, verso 20. E diz assim a palavra do Senhor: ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus últimos dias. Ouvir conselhos é algo que direciona o ser humano. Saber ouvir conselho é algo benéfico na vida do homem, da mulher, da família, do jovem, do adolescente. Isso é aplicável de forma palpável, diariamente, constantemente, a todo tempo. E nós temos experiências vividas até mesmo por servos de Deus na palavra do Senhor. Qual o texto base hoje, qual a passagem bíblica que nós vamos trabalhar esse tema, pastor? Eu gostaria de dizer que é fácil encontrar isso na Bíblia. A Bíblia ela é um grande conselho de Deus para nós. Nós temos que nos lembrar que um dos títulos de Jesus dado por Isaías é conselheiro. Conselheiro. Então ele sempre tem conselho para nós e você vai encontrar os conselhos sendo dados para Ruth, no caso de sua sogra, Noemi, para Esther, no caso de seu primo, Mardoqueu. Poderíamos escolher qualquer um, mas para essa situação agora, eu escolhi o texto de Êxodo, capítulo 18, que é um conselho que foi dado por Jetro a Moisés. Jetro, ele é o sogro de Moisés. Moisés era o líder escolhido por Deus para conduzir Israel ao longo do deserto até chegar à terra da promessa. E o texto de hoje está em Êxodo capítulo 18, verso de número 13, que diz assim: E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso
que fazes tu ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Aí nós saltamos para o verso 21, que diz assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão junto contigo. O que nós vemos aqui é que, você imagine, a palavra do Senhor fala de 600.000 homens que saíram do Egito. Se nós formos contar mulheres, crianças, esse número vai aumentar 3, 4 vezes. E aí Moisés ele tinha que julgar todas as questões, desde a questão de uma viúva, com quem ficariam os seus bens, se passava direto para os filhos, ou se ela poderia casar-se de novo, até uma questão simples de uma galinha que passou da tenda de um para juntar-se às galinhas da tenda do outro, e agora com quem fica a galinha. Então, você imagina, Moisés tinha que julgar tudo. Todo tipo de conflito. Todo tipo de conflito, e isso era o dia inteiro. A Bíblia diz, de manhã até a tarde, Moisés sentado, aquela fila de pessoas para levar problemas para Moisés resolver. Uma carga, né? Uma carga pesada. Não, Moisés não tinha vida, entre aspas. Né? Acordava, já estava fila lá na porta da tenda dele, e quando chegasse não sei que horas, ele conseguiria ou encerrar a fila ou dizer: pessoal, não aguento mais, eu vou descansar e amanhã a gente continua. E o sogro dele vai e traz para ele um conselho de um ancião, de uma pessoa que já tinha experiência de vida, e fala: por que você está fazendo isso? Você tem que dividir. Você tem que dividir essa carga. Escolha homens que sejam sábios, usados por Deus, não avarentos. O não avarento aqui entra até na questão de não se pagar alguma coisa para poder receber um benefício, você entende? Então, o conselho de Jétro, ele é sábio em perfeição. E aí Moisés ouve aquilo, divide em grupos de 1000, em grupos de 100, em grupos de 50, em grupos de 10. E aí eles trazem para você os casos graves que eles não conseguem resolver. Mas o caso pequeno, você deixa eles resolverem. E assim Moisés ouviu. E isso é muito semelhante com o que o Senhor tem colocado conosco nas igrejas. Nós sabemos um pastor que tem uma igreja de 150, 200 pessoas. Como que ele consegue cuidar disso tudo? E aí o Senhor fala assim: divide em grupos de assistência. Isso. E coloca diáconos, coloca obreiros, coloca homens cheios do Espírito Santo para cuidar do grupo de assistência. Então, é uma visita sem uma importância tão grande, não é um assunto grave, mas apenas uma visita para aquela irmã que está precisando. O obreiro vai, o diácono vai e tudo mais, um telefonema, uma oração. E os casos graves, então, que eles não conseguirem resolver, é trazido ao pastor. É muito semelhante isso. Isso foi um conselho que foi dado. E o nosso programa é sobre ouvir conselhos. Moisés não se colocou numa posição de: não, mas eu sou o líder, é comigo que Deus fala. Não, ele ouviu o conselho de seu sogro, colocou em prática e a coisa funcionou. Eu entendo por essa palavra como nós, homens, precisamos estar atentos aos conselhos que pessoas sábias estão nos dando. Perfeito. Como nós, homens, precisamos saber que a sabedoria está muitas vezes em conselhos que nós estamos recebendo de uma pessoa que a gente nem esperava. E quando a gente vai ver o resultado, ele é maravilhoso por ser um conselho de sabedoria. E olha, Moisés, ele era o líder daquele povo todo. Sim. Ele tinha sido usado por Deus, estava liderando toda aquela nação, desde lá, tudo acontecido no Egito para que Deus pudesse tirar o seu povo do Egito. E nesse momento, nessa figura de líder, onde todo o povo, toda a multidão ia para ouvir Moisés, ele entendeu que era necessário ter a humildade para ouvir um conselho bom, um conselho sábio, que iria aliviar toda essa carga da vida dele. Então, essa necessidade de você ouvir, nós estamos falando de ouvir conselhos, é o tema desse episódio. É necessário você ter a humildade de ouvir um bom conselho de uma pessoa sábia, até mesmo usada por Deus,
para te dar uma direção, te dar uma segurança. Sim. E pastor João Carlos, mas nós estamos falando que isso se aplica na vida cotidiana, na vida prática do ser humano. Um caso prático para ilustrar essa situação. Eu me lembro de um caso de uma jovem que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Essa jovem, ela conheceu um rapaz, esse rapaz era da igreja e ela não era. E esse rapaz a convidou, ela foi para a igreja, ela conheceu Jesus, ela aceitou o Senhor, mas a igreja era extremamente longe da casa dela. Pegava ônibus e muito distante, saía do culto 8h30 para as 9 para pegar um ônibus e vou chegar em casa talvez 1 hora depois. E o pai dessa jovem começou a reclamar, e reclamar com razão. Por tantas igrejas que existem, você foi escolher justamente aquela, tão longe. Distante. Você é uma jovenzinha, saindo distante da sua casa, indo para lá e depois saindo do culto tarde da noite, voltando para casa. E o pai dela começou a reclamar e começou a brigar. À noite, perigo, Sim, a segurança sim. e tal. Rio de Janeiro, uma Rio de cidade de perigos e tudo mais. E aquela jovem, ela foi conversar com o seu pastor. E o pastor dela disse assim: olha, existe uma igreja nossa próxima da sua casa. Eu vou indicar para você, vou dar o endereço e vou ligar o pastor de lá para receber você. E assim foi. Apesar de ela estar naquela igreja, primeiro porque ela gostava, porque foi a igreja que ela se converteu. Segundo, porque era ali que estava o namorado dela. Mas ela seguiu a orientação daquele pastor e foi para a igreja mais próxima da sua casa. Explicou para o pai dela: não, pai, eu estou numa igreja aqui próxima agora. Em 15 minutos eu pego o ônibus, já estou aqui em casa. Melhorou a situação. Só que quando ela chegou naquela nova igreja, o pastor a recebeu com todo carinho, cuidou dela e tudo mais. E um dia perguntou por que ela estava tão longe. Aí ela falou assim: não, é porque o meu namorado é daquela igreja, então eu ia para lá com ele, lá eu me converti. E aquele pastor, sendo usado no dom de sabedoria, ele fala para aquela jovem assim: olha, termine esse namoro. Deus tem algo melhor para você. Você imagina assim, um jovem recebeu um conselho desse. Nós já fomos jovens, né, Wallace? Então nós sabemos o estar apaixonado. Conflitar os sentimentos. O coraçãozinho que a gente manda. Hoje em dia não, é tudo WhatsApp, né? Mas naquela época mandava coraçãozinho e tudo mais. Mas o pastor falou para ela assim: termine esse namoro. Deus tem algo melhor para você. E aquela jovem, ela ouviu o conselho daquele pastor, terminou aquele namoro. Depois ela conheceu um outro rapaz dali das cercanias da igreja onde ela estava, que já era da igreja também, teve seu relacionamento normal, namoraram, noivaram, casaram e hoje ela é uma esposa de pastor. Glória a Deus. Ela é uma esposa de pastor. Então veja o que é você ouvir um conselho que muitas vezes você não está nem compreendendo, mas vendo de quem veio daquele pastor dela que a recebeu tão bem na igreja dele, que era um homem sábio e um profeta, um homem que era usado por Deus para entregar dons espirituais. Aquela jovem, ela colocou no seu coração: eu vou receber esse conselho. E hoje eu a conheço bem, conheço o marido dela, ela é uma esposa de pastor. Que maravilha. Eles estão trabalhando juntos para a obra do Senhor. Isso é ouvir conselhos. Veja como ouvir um conselho bom traz inúmeros benefícios na vida, né? Porque é para o resto da vida, para o longo da vida. Quando você ouve um conselho que você aplica na sua vida, aquilo gera reflexos o resto da sua vida. É por toda a vida. Então ela primeiro teve a sensibilidade de ouvir o pai, ouvir também o pastor da primeira igreja. Falou: você vai para uma igreja mais próxima, nós temos igreja próxima de onde você mora. Então ela foi colocando isso tudo em prática. Esse princípio de sabedoria, de ouvir bons conselhos, ela foi colocando em prática. Culminou com ela se casando bem, né, tendo uma vida direcionada por Deus, os benefícios de ter ouvido todos esses conselhos, aceitou a palavra do pastor que estava recebendo na igreja nova. Isso. Olha, Deus tem algo melhor para você. Ela recebeu e guardou, ela aplicou.
e hoje ela vive todos esses benefícios. Exatamente. Né? Glória a Deus. Exatamente. Eu quero ainda colocar aqui mais um texto que fique para meditação de todos que nos ouvem, que está registrado em Provérbios capítulo 24, é o versículo número 6. Diz assim: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselhos. Esse caso que o pastor João Carlos trouxe, a irmã teve uma grande vitória na vida dela. Ela teve vitória de livramentos, ela teve vitória de dar um bom testemunho, de ter ouvido o seu pai, ela teve a vitória de ouvir o bom conselho do pastor que indicou a igreja mais próxima da casa dela, e ali ela recebeu o melhor conselho ainda, um conselho de que, Deus tem algo melhor para você. E não era simplesmente o pastor falando, mas ele estava movido pelo Espírito Santo, pelo princípio de sabedoria, e ela recebeu bem. Ela teve a humildade de dizer, olha, eu quero o que é o melhor de Deus na minha vida. E Deus honrou, Deus abençoou, ela constituiu uma família na presença do Senhor, hoje é uma esposa de pastor, realizando a obra até hoje. Então, os benefícios são inúmeros, diversos para o resto da vida. E quando a Bíblia diz aqui que há vitória na multidão dos conselhos, que foi o que essa serva do Senhor viveu, nós podemos aplicar também na passagem bíblica que o pastor João Carlos colocou no início. Quando Moisés teve a humildade de ouvir o bom conselho de Jetro, ou seja, na multidão de conselhos, ele foi aliviado de toda aquela carga da multidão. Mas também, pastor João Carlos, na multidão de conselhos, muitos foram colocados para aconselhar o povo. Coloca o líder de 1000, coloca o líder de 100, o líder de 50, o líder de 10, multidão de conselhos. Às vezes a pessoa, ela só quer ser ouvida para desabafar, não precisa ocupar o pastor, ela pode conversar com um obreiro sábio, cheio do Espírito Santo, um diácono responsável do grupo de assistência que está ali para dar um bom conselho. Isso já soluciona muita coisa, já alivia muita coisa. Com certeza. Eu me lembro de um pastor, quando eu era jovem, que ele perguntava para a igreja assim, quanto vale um diácono para você? Ele dizia, o diácono vale o preço que você paga por ele em jejuns e orações diante de Deus. O que significa isso? Você tem um diácono que está à frente do seu grupo de assistência. Qual o preço que você paga por ele? Se você paga um preço por aquele diácono, você ora por ele sempre, você jejua por ele, na hora que você precisar dele, ele vai ter uma palavra especial para você. Ele vai ter uma oração especial para colocar sobre a sua vida. Agora, se você nunca ora pelo diácono, você nunca intercede por ele, você nunca colocou o nome dele num jejum, na hora que você vai procurar ele, você vai acabar dizendo, esse diácono aí não serve para nada. Puxa vida, por que vou até trocar de grupo de assistência? Mal sabe ela, porque ela não pagou um preço por ele. Ela não recebeu de volta essa bênção. Então, a importância de valorizar os conselheiros. Se o próprio Deus mandou dividir a igreja em conselheiros de grupos de assistência, que são diáconos e obreiros, pague um preço por eles. E o texto que você leu é interessante, que ele fala de vencer as guerras. Isso. Quantas guerras aquela jovem tinha? Ela tinha a guerra com o pai. Exato. Porque o pai estava insatisfeito com aquela história. Ela tinha a guerra do transporte, de ter que passar 1 hora dentro de um ônibus de noite, 9h30 da noite, vindo para casa. Ela tinha a guerra do relacionamento longe, que aquele rapaz morava para lá e ela morava para o outro lado. Ela teve a guerra de trocar de igreja. Tudo isso ela foi vencendo com os conselhos prudentes. Muito bom. Tudo isso ela foi vencendo com a sabedoria. No final, apaziguou tudo, as guerras foram vencidas e ela recebeu a bênção dela e está fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus, excelente. Então, nós vamos concluindo aqui este episódio com o tema Ouvir Conselhos. Que isso possa aplicar na sua vida, nas suas necessidades, no seu cotidiano, na sua vida com Deus, mas também na sua vida secular, em todas as áreas da sua vida. Relacionamento familiar, trabalho, estudos e tantas coisas. Você pode aplicar isso todos os dias. Que Deus te abençoe grandemente, permaneça conosco e no próximo episódio nós vamos continuar com esse tema de ouvir, mas vai ser um tema especial onde você vai aprender um pouco mais porque nós vamos falar sobre o tema discernir
opiniões. Nos acompanhe, fique conosco e até o próximo episódio.